Boa tarde a todos. Estamos aqui nos encontrando para nossos trabalhos da tarde e cumprimentando o Dr. Daniel Wissler, juiz auxiliar da presidência do CNJ, que vai falar conosco sobre a justiça e o poder público. E temos aqui como debatedora a doutora Ana Paula Mota Costa, professora doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-presidente, é isso, né, professora? Da Fundação de Assistência de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul. Segundo comentou o Saraiva, foi quem implantou todo o programa que ainda rege, né, toda a questão do atendimento socioeducativo no estado do Rio Grande do Sul. Então vamos iniciar, passando a palavra para o doutor Daniel Wissler. Muito obrigada. Obrigado, Brigitte. Boa tarde a todos. Quero renovar aqui a minha satisfação de poder participar desse evento promovido pela Escola Nacional da Magistratura e agradecer aqui na pessoa do João Batista Saraiva o convite, né, e dizer que é realmente uma ocasião muito importante para que a gente possa trocar ideias e discutir os assuntos que tanto nos tocam e as dificuldades que nós temos dia a dia na nossa área de jurisdição. Eu não sei se tem algum microfone sem fio, não? Tem? Eu vou levantar aqui para... Então eu trouxe aqui uma pequena apresentação. O tema que me foi colocado é desafiador, né, e é bastante amplo, que me possibilita, de certa maneira, viajar dentro dele e trazer algo que me interessa e que eu acredito que interessa a todos vocês também. Muito bem, pode passar então o primeiro slide. Judiciário e poder público. Então, como eu disse, um tema bastante amplo. E para começar, eu acho que vale a pena sempre fazer referência a alguns textos de lei, né? E aí vai o clássico princípio da separação de poderes, do Montesquieu, que é da separação harmônica de poderes, que está na Constituição Federal, que acho que é a base maior na qual a gente sempre tem que se estruturar, né, as nossas ações. E eu faço sempre questão de dizer que a separação é necessária e o mecanismo de freio e contrapesos que atua nesse sistema é importante para que nenhuma das funções de poder, sejam executivo, legislativo ou judiciário, possam se sobrepor sobre as outras e que se houvesse essa sobreposição, haveria uma perda de equilíbrio e o Estado teria grandes dificuldades no seu funcionamento, pelo menos no que pertine às liberdades democráticas e o funcionamento que seja mais propício ao atendimento e à garantia dos direitos de cada um. Então, essa separação de poderes é uma ideia que não é nova, mas que, no decorrer dos tempos, tem se mostrado salutar, e é por isso que a gente tem sempre que embasar as nossas ações raciocinando em termos dessa separação, que, apesar da separação, ela precisa ser harmônica. E aí a importância do relacionamento entre os poderes para que as coisas possam funcionar. Porque, senão, o Estado ele já é uma máquina meio desengonçada e muitas vezes também não emperrada, né? Mas se a gente não tratar a separação de poderes com essa visão de harmonia entre eles, as coisas ficam cada vez mais dificultadas e o Estado, essa máquina do Estado, para ela parar, não é uma coisa muito difícil. A gente sabe que as mínimas dificuldades, elas geralmente tendem a fazer com que as engrenagens emperrem. A situação que
que a gente percebe na prática, no dia a dia, das estruturas de estados, qualquer um dos poderes, quando acontece alguma crise dentro delas ou entre elas, é o emperramento. Então, tudo se paralisa e aquilo que se busca fazer, o bem público que sempre deve pautar as ações, né, de governo, enfim, do poder público, ele não pode ser alcançado porque a máquina estatal ela é incapaz de funcionar quando não existe essa harmonia no funcionamento. Eu trouxe aqui para mencionar o artigo 92 e seguintes da Constituição Federal do Brasil, que tratam da estrutura do Poder Judiciário, todos os órgãos do Poder Judiciário e o seu funcionamento. E dentro dele nós tivemos a criação do Conselho Nacional de Justiça há 5 anos, e na Constituição o Conselho, o CNJ, ele é regulado no artigo 103. Pode passar, por favor? O artigo 103, que teve uma primeira redação decorrente da emenda 45, 2004, e depois teve uma nova redação pela emenda 61, 2009, e que traz as funções principais do Conselho Nacional de Justiça relacionadas ao controle de atuação administrativa e financeira e ao cumprimento dos deveres funcionais do Poder Judiciário e dos juízes. Em suma, essa é a função do Conselho Nacional de Justiça, né? Sendo que, para exercer essa função, é necessário zelar pela autonomia do Poder Judiciário. E isso é uma coisa que, possivelmente, quando se pensou na redação dessa emenda e na criação do Conselho Nacional de Justiça, e essa criação, logicamente, foi embasada em demandas da sociedade para que houvesse mais transparência no Judiciário, e, enfim, um controle para que a sociedade pudesse acompanhar melhor as nossas ações. Ao mesmo tempo, houve a preocupação em se estabelecer, inclusive formalmente, e por isso que consta expressamente do artigo, a questão da autonomia do Judiciário, né? Então, a ideia de que jamais um órgão administrativo de controle ele poderia influir na questão jurisdicional ou mesmo na autonomia dos tribunais, na autonomia administrativa dos tribunais. Esse controle ele é feito sempre respeitando essa autonomia. E acho que eu posso dizer que isso é uma marca da gestão do ministro Peluso à frente do CNJ. Esse respeito a essa autonomia e a consciência de que nós não devemos e nem conseguimos entrar na autonomia, né, dos judiciários dos estados, né? Nós não conseguimos fazer isso. Não é factível, né? Por exemplo, quando eventualmente se baixa normas, e eu posso citar várias aqui, né? Uma delas, por exemplo, que eu vou tocar mais à frente, a que regula a autorização de viagens de crianças e adolescentes ao exterior, e houve uma resolução 51, depois, salvo engano, a 54, depois teve a 74, a malfadada 74, né, que gerou tantos transtornos à sociedade, ao cidadão, e às varas de infância e juventude, né? Por quê? Porque houve uma determinação que ia além daquilo que deveria ser, né? E outras também. Por exemplo, um caso mais recente, a questão da regulação dos horários de funcionamento de tribunais, né? Que foi uma questão polêmica, porque realmente muitos tribunais não tinham condições, como eu digo, físicas de temperatura e pressão para realizar aquilo ali. Então, não adianta nada se baixar uma norma que depois não vai ser cumprida, é impossível de ser cumprida, não há como cumprir. Então, isso é uma preocupação que essa gestão tem tido, né, e faz questão de ter, porque não adianta. Nós temos que, para poder atuar, considerar as peculiaridades locais, considerar a realidade dos tribunais, e aquilo que cabe aos tribunais, que seja feito pelos tribunais, aquilo que cabe ao CNJ, que seja feito pelo CNJ. Nós também não queremos nos substituir na atuação dos tribunais, ou da Justiça Estadual ou federal, de forma nenhuma. Nem podemos, né?
E aí segue, eu só coloquei os aspectos principais, né, que o terceiro deles é a observância do artigo 37 da Constituição, que fala dos princípios da administração pública em relação ao judiciário, logicamente, né, e receber e conhecer reclamações contra membros ou órgãos do judiciário, que é a função mais fiscalizatória do Conselho, né, que hoje está tão em voga essa discussão também. Pode passar. Mas nós somos juízes da infância e juventude. Então eu quero trazer essa discussão para a nossa área especificamente. E quando a gente pensa em justiça e poder público na área da infância e juventude, a gente sabe que nós estamos repletos de questões para serem tratadas, porque no nosso dia a dia a gente atua, a gente tem que atuar. Nem todos os juízes da infância e juventude, até porque existe uma questão que vem e é complexa de ser resolvida, que é a forma de provimento dos cargos de juiz da infância e juventude. Logicamente que o juiz da infância e juventude é um juiz extremamente especializado. A área da infância e juventude tem um sem número de temas nos quais a gente acaba se aprofundando e que exigem realmente o nosso tempo e essa especialização para que seja exercido da melhor forma. E a forma do provimento dos cargos nem sempre leva em consideração essa vocação. Então, muitas vezes acabam, nas horas de infância e juventude, juízes que não têm bem essa formação, mas que a carreira os leva até ali, né? E que então a gente sabe que nem sempre acontece. Daí a nossa insistência em bater nesse assunto da necessidade de atuação articulada entre as varas de infância e juventude, ou juízos da infância e juventude, e demais órgãos relacionados à área do poder público e também fora do poder público, né, na sociedade mesmo. E aí a gente lembra da necessidade de atuação em rede que no Estatuto da Criança e do Adolescente ela é reforçada em diversos dispositivos, e eu citei alguns deles aqui, né? O artigo 4º fala família, comunidade, sociedade em geral e poder público. Então não disse articulação, mas citou todos. Então pressupõe-se aí que deve existir, já que existe um dever conjunto, deve haver também uma atuação, né, concatenada. O artigo 70 fala em dever de todos em prevenir a violação dos direitos contra a infância. E aí vem os artigos 86 e 88, que já são mais específicos, falando da política de atendimento através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, e no 88 a diretiva de integração operacional. Então não precisamos fazer grandes digressões para perceber que isso é uma realidade. Não só devemos atuar em rede, porque é algo que funciona melhor, como também porque é a nossa obrigação decorrente da lei, né? Pode passar. E eu vou me permitir aqui contar um pouco do que tem sido a formação de rede em algumas comarcas, e eu vou levar como exemplo a história lá em Guarulhos, que é onde eu sou titular na vara da infância, e como que isso foi feito ali, que eu acho que é bastante significativo e o resultado ali foi muito proveitoso. Coloquei aqui o conceito de rede, é aquilo que eu acredito que deva ser uma rede, nesse sentido que eu estou falando, como um movimento social não hierarquizado. Acho que essa é a chave mais básica, né? A chave principal. Movimento social não hierarquizado, onde há espaço para diálogo e exposição de ideias voltadas à construção de soluções para melhoria de atendimento. Em poucas palavras, seria isso, né? Na rede, os integrantes da rede têm oportunidade de conhecer um ao outro, saber o que cada um faz em termos das suas atribuições, e a partir da discussão de temas importantes, poderem construir soluções viáveis e eficazes. Então, eu diria que a rede é um instrumento muito, muito eficaz
para trabalhar as questões da infância e juventude. Né? É importantíssimo que nós, como juízes, participemos da rede. Se nós não formos o ponto central, que pelo menos nós participemos. Mas o ideal é que seja realmente o ponto central. Porque, embora não seja um espaço hierarquizado, sem o judiciário na rede, é muito difícil imaginar que ela possa ter um funcionamento proveitoso. Né? E lá em Guarulhos, em 2003, salvo engano, houve a iniciativa da Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo, e na época quem trabalhava como auxiliar na corregedoria era o Reinaldo, né, o Dr. Reinaldo Sintra Torres de Carvalho. E aí houve esse projeto que foi levado à frente pela corregedoria, pela ASP-TJ, que é a Associação de Servidores, Psicólogos e Assistentes Sociais do Tribunal de Justiça, mais a AIB, que é a Associação Amit Dei Bambini, que é uma entidade voltada à questão da adoção internacional e ao acolhimento institucional e convivência familiar, e outras instituições lá de São Paulo. Se obteve um financiamento, e aí se resolveu formar 2 polos para capacitação. Um deles era a circunscrição de Guarulhos, e a outra era a circunscrição de Registro. Então, todas as comarcas dessas circunscrições, que são as 4, 5 comarcas por circunscrição, participaram através da capacitação com a presença dos juízes e servidores, especialmente os servidores da área técnica. Né? Então, se trouxe ali diversas pessoas especialistas na matéria para explicar o que era a rede, como é que isso deveria funcionar, como é que poderia funcionar. Então, foram vários dias de trabalho e, ao final, fazia parte da metodologia dessa iniciativa que cada comarca construísse um plano, um projeto de trabalho para atuação em rede. Eu lembro que em Guarulhos, isso já faz um certo tempo, mas em Guarulhos o projeto foi justamente de se realizar, basicamente, seria realizar reuniões mensais com a presença do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, Conselhos Tutelares, entidades de abrigo, secretarias municipais de educação, saúde e outras do município, secretarias estaduais, também representantes de secretarias estaduais. E a partir daí se começou, todo mês, todos se encontrarem. E foi alguma coisa interessante, porque na teoria a gente imagina como é que isso deve ser, mas é na prática que a gente vê realmente como que acontece. Né? E a partir daí começou a ter uma integração muito, muito interessante ali. Tanto é que na parte de acolhimento institucional, na época era o abrigamento, eu não lembro exatamente os números, mas dentro da ideia da rede, um dos primeiros trabalhos que foi feito na rede foi o de trabalhar para que houvesse menos crianças nos abrigos. E aí, trabalhando a convivência familiar de maneira sistêmica, como, aliás, determina agora a Lei 12.009, né, mais claramente, mas que a gente já começou a fazer naquela época, a gente conseguiu reduzir o número de crianças abrigadas em Guarulhos, que eu já acho que já era pequeno, considerando que é uma comarca de 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos. Tinha, se não me engano, 225 crianças abrigadas antes de realizar o trabalho, e depois de acho que 6 meses, uma coisa assim, já tinha 160. Então foi algo que, em um espaço de tempo muito curto, gerou um benefício perceptível. Né? E outras questões começaram a ser discutidas na rede, né? Desde o atendimento, o próprio abrigo, como que era feito o abrigo, quais eram as casas, questões do atendimento que era feito mesmo no acolhimento, né? Questões como, por exemplo, o programa de convivência de família acolhedora, que inclusive a gente foi colher subsídios lá em Campinas, com um projeto que é realizado já há bastante tempo e é referência na família acolhedora lá pelo Dr. Richard, o pessoal do município, né, de Campinas, e outros trabalhos. Quer dizer, e de lá para cá, todo mês acontece a reunião da rede. E até hoje.
mesmo quando eu não estou lá. Mas porque aquilo adquiriu uma vida própria, né? E ainda que, porventura, tenha passado ali me substituindo algum juiz que eventualmente não estava tão sintonizado com aquela matéria, a própria rede chamava e fazia com que o juiz estivesse ali. Então, eu acho que isso é uma experiência que eu posso dizer aqui que foi bem sucedida, né? E a gente tem procurado replicar isso no Estado de São Paulo pela Coordenadoria de Infância e Juventude e acho que pode ser replicada e deve ser replicada em outros lugares, né? Inclusive, do projeto foi feito essa metodologia toda foi documentada e os resultados e estatísticas foram todos documentados e a gente pode disponibilizar para quem tiver interesse. Pode passar. Agora vou falar um pouquinho do programa do Justiça ao Jovem, que é um programa aqui antes de falar do Justiça ao Jovem, eu quero dar fazer um outro exemplo de atuação em rede, agora no CNJ, que foi justamente a questão das autorizações de viagem internacional. Esse negócio da Resolução 74, que passou a obrigar que as autorizações de viagem internacional particulares dependessem para sua validade do reconhecimento de firma por autenticidade, e outras questões, como, por exemplo, fotografia na autorização, várias burocracias desnecessárias que havia, né? Isso começou a gerar em vários lugares, sobretudo naquelas varas de infância e juventude que estavam próximas de aeroportos internacionais, e aqui eu me permito dizer também, Guarulhos sofreu muito com a Resolução 74. Para vocês terem uma ideia, a gente fez uma estatística, antes da Resolução 74, a gente tinha uma média, mesmo nos meses de maior atividade e que tem mais viagem, meses de férias, alguma coisa como de 30 a 50 autorizações judiciais de viagem por mês, né? E aí, a partir do momento em que a Resolução 74 entrou em vigor, esse número subiu para 20 autorizações por dia útil. Então, você multiplica isso por 20, dava 400 autorizações de viagem por dia. Imagine o que isso significa para o funcionamento de uma vara de infância que tem que atender 1,5 milhão de pessoas que, na sua maior parte, 500 mil delas seguramente são crianças e adolescentes, e que, na maior parte, são pobres, porque Guarulhos é uma cidade que fica na região metropolitana de São Paulo, mas tem as características de periferia. Então, a nossa vara de infância, que antes era voltada para o atendimento do hipossuficiente, como acredito que deve ser, e é a vocação da vara de infância e juventude, ela passou a ter todo um funcionamentozinho, uma boa porcentagem dos casos, que era autorizar viagens, muitas vezes, de famílias abastadas para a Disney, né? Então, aquilo ali bateu fundo, porque, puxa vida, será que isso é a nossa atribuição? Eu, pessoalmente, eu já discordo do fato de o juiz da infância ser responsável por autorizar viagens. Eu acho que isso não é uma providência que devesse caber à vara de infância e juventude. Quando existe discordância entre os genitores, isso já é da vara de família. Agora, quando não é, sobra para a vara da infância e juventude, que é o caso de pessoas desaparecidas, né? Ou, o que é pior, simplesmente pessoas que esqueceram o documento. Então, você sobrecarrega um equipamento que deveria estar voltado para a garantia dos direitos das crianças que mais precisam, ou para resolver questões burocráticas que deveriam ser resolvidas em cartório, enfim, né? Então, isso foi uma questão muito difícil, que a gente procurou lidar na ocasião em contato com o CNJ, mas não houve, na época, a resposta pronta como a gente gostaria. E aí, uma vez eu e o Reinaldo, a gente tendo sido chamado para atuar no CNJ, era um assunto que a gente não poderia deixar passar. E aí começamos a trabalhar, né? E como que a gente fez? Primeira coisa, vamos fazer uma reunião com a Polícia Federal e com o Ministério das Relações Exteriores.
e começamos a fazer reuniões periódicas e várias reuniões para discutir o assunto com a Polícia Federal, com o Ministério das Relações Exteriores. E, para nossa surpresa, eles também não estavam satisfeitos com a resolução da forma como ela estava, porque gerava um monte de aborrecimento para eles também. O Ministério das Relações Exteriores, para quem não sabe, também emite passaportes, também emite documentos de viagem, né? E tem que lidar com a documentação dos brasileiros que estão fora do Brasil. As repartições consulares, diplomáticas, embaixadas brasileiras, elas funcionam como se fossem cartórios. Então tinha uma série de dificuldades, como por exemplo, quando uma das pessoas que vai autorizar, o pai ou a mãe não é brasileiro, né? E aí o consulado brasileiro não reconhece a firma da pessoa que não é brasileiro. E aí eles criaram uma figura, bom, isso existe até hoje. A pessoa tem que ir num notário autorizado pelo cartório, um notário, nos Estados Unidos eles chamam notary, né? Então ele vai no notary, e aí depois ele tem que ir no consulado, e o consulado reconhece a firma do notário, e assim, existe esse tipo de burocracia, né? Então, a nossa ideia sempre foi, sem perder de vista a necessidade de segurança, para que não haja tráfico de crianças, para que não haja sequestro internacional de crianças, mas que a pessoa não precisasse se submeter a uma burocracia desnecessária, né? Que não tivesse um motivo maior. Porque, às vezes, isso é uma coisa que eu tenho percebido muito. Às vezes alguém tem uma ideia mirabolante e acha que com uma norma vai resolver tudo, né? Não, nós precisamos de ter segurança. Então, põe a fotografia da criança. Ora, para que pôr a fotografia da criança na autorização de viagem, se necessariamente toda viagem internacional tem que ser com passaporte e todo passaporte necessariamente tem que ter uma fotografia, né? Aí eu pondero, que tal se colocasse no passaporte de volta o nome do pai ou da mãe que tiraram pelo novo modelo, mas agora já estão estudando, até por solicitação nossa. Porque hoje as pessoas têm que viajar com o passaporte mais um outro documento, uma certidão de nascimento, por exemplo, para provar, eu sou pai, vou levar meu filho, eu tenho que levar o passaporte mais a certidão de nascimento, porque senão ele não embarca. Eu passei por isso. Ia viajar para fora, cheguei no aeroporto de Guarulhos, fui embarcar com meus 2 meninos pequenos, eu e minha esposa, tudo. E aí eu já tinha avisado minha esposa, escuta, você pega o passaporte, pega também a certidão de nascimento, senão a gente não embarca. E aí chegou na hora lá do guichê, a gente entregou os papéis tudo para a inspetora da Polícia Federal, e ela falou assim, cadê o outro? Como o outro? Já dei tudo. Não, você me deu o documento de um filho e o outro é cópia do mesmo documento. Por engano, ela tinha pego a cópia do mesmo documento, e ao invés de pegar a certidão de nascimento do outro filho, né? E aí ela falou, olha, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui no sistema, e por sorte o sistema estava funcionando, e no sistema da Polícia Federal eles têm acesso aos pais da pessoa que essa qualificação não consta no passaporte, né? E aí conseguimos embarcar ainda bem, né? Mas assim, foi suando frio ali, porque e aí, quer dizer, a gente tem um monte de burocracias. E aí, conversando com a Polícia Federal, com o Ministério das Relações Exteriores, a surpresa foi enorme, porque eles também detestavam a resolução, achavam a burocracia enorme. E aí fomos trabalhando a redação, e aí a Polícia Federal tem uma preocupação muito grande de que essa fiscalização que eles fazem nos aeroportos, nas fronteiras, seja prática. Eles não podem ficar muito tempo ali para analisar, por exemplo, quando chega um pai, e era uma reivindicação nossa, mas que a gente percebeu que eles não tinham condição de atender, né? Às vezes chegava o pai e a mãe no aeroporto para fazer com que um filho fosse embarcar desacompanhado para o exterior, só que eles não tinham feito a autorização. Eles estavam presentes ali, eu sou o pai, eu autorizo, mas não tinha autorização, né? E antes da Resolução 74, tinha uma portaria lá de Guarulhos que regulava isso e dizia que poderiam fazer se a autoridade policial certificasse. E sempre foi feito, mas depois da Resolução 74 eles resolveram que não iam mais fazer, né?
E aí, mas também conversando com eles, foi ponderado que era muito difícil para a Polícia Federal ter que fazer esse serviço, né? Além do serviço normal deles, que é de atender milhares de pessoas e dar vazão para esse embarque, né? Então, foi deixado de fora da resolução isso daí, mas eles têm uma flexibilidade e na regulamentação interna deles, eles permitem, caso a autoridade entenda, a autoridade policial ali entenda que isso é possível de se fazer, permite que seja feito. Mas não é uma coisa obrigatória, mesmo porque nós não podemos criar normas para outros órgãos, né? E, enfim, tiramos a fotografia, tiramos a necessidade de reconhecimento de firma por autenticidade, que muitos achavam e continuam achando, algumas pessoas ainda acham isso, que o reconhecimento de firma por autenticidade é a solução para evitar que crianças saiam do país de maneira irregular. Ora, se a pessoa vai falsificar, para ela falsificar o reconhecimento por semelhança ou por autenticidade, é pouca diferença. E a gente perguntou, na ocasião, porque esse reconhecimento por autenticidade tinha sido uma solicitação da Polícia Federal ao CNJ, na ocasião, que ensejou a Resolução 74. Mas por que vocês pediram isso? Não, porque se a autorização de viagem for por autenticidade, a pessoa tem que ir no cartório. E aí, mesmo se for uma outra pessoa que está falseando a identidade for no cartório, a gente tem a possibilidade, através de testemunhas, eventuais câmeras e tal, de tentar identificar quem é essa pessoa. Mas alguma vez aconteceu isso? Não, nunca. Então, vamos manter isso? Não, acho melhor tirar. E esse tipo de diálogo que foi tão importante para a gente chegar na resolução que nós temos hoje, que é a resolução 131, né, que quebrou uma série de amarras burocráticas e mais, abriu a possibilidade, o Ministério das Relações Exteriores já faz isso, e agora a Polícia Federal deve fazer assim que tiver condições orçamentárias e etc., de atuação, para fazer com que os pais que queiram autorizar um filho a viajar desacompanhado ou com um dos pais indistintamente, eles possam dar essa autorização no momento em que requerem a expedição do passaporte. Então, quando o passaporte é expedido, e os passaportes expedidos nas repartições diplomáticas brasileiras já são assim, está escrito lá, criança autorizada a viajar, por exemplo, com qualquer um dos pais indistintamente. E a tendência é que isso possa acontecer em qualquer passaporte. E o que isso significa no longo prazo, médio e longo prazo, é a própria desnecessidade da autorização de viagem em documento separado, né? E que tem essa validade. E aí muitas questões foram discutidas no meio do caminho. Não, mas como vai fazer se a pessoa desistir? Vai fazer do mesmo jeito que se desistir com a autorização que ela deu num cartório, né? Ela tem que comunicar à Polícia Federal para que seja feita a anotação e a fiscalização no momento de um eventual embarque, né? Ah, mas e a validade? O passaporte ele tem uma validade. E quanto mais nova a criança, menor a validade do passaporte. Existe essa progressão, né? Então, tudo isso foi pensado e calculado para que haja segurança e facilidade e praticidade para todo mundo, especialmente o cidadão. E isso se construiu numa rede, uma redinha, não é a rede é algo maior, e aqui ontem teve a ministra Maria do Rosário, né, falando especificamente do programa Justiça ao Jovem, de como que isso tem sido importante, e a gente realmente valoriza a parceria. Nós estamos trabalhando muito com a SDH, né, porque não adianta, nem a SDH vai resolver tudo sozinha, nem nós. A gente tem que trocar informações. Eles têm uma série de informações que a gente usa o tempo inteiro quando a gente está trabalhando, né? Por exemplo, uma informação que foi passada para nós pela SDH em relação a Santa Catarina era a questão do convênio que havia para a construção de unidade lá em Florianópolis, né? E que ia perder o dinheiro, porque o convênio ia vencer, eles iam ter que devolver o dinheiro, e a obra estava paralisada lá, né? E isso constou do relatório do Justiça ao Jovem e foi, eu tenho certeza, um fator significativo para que o governo estadual ali fosse colocado numa situação de, eu vou ter que fazer. Eu não tenho como justificar isso.
e realmente fizeram, né? Duas unidades ali que eram muito problemáticas, uma delas foi demolida e a outra agora, a Brigitte me deu a notícia de que está reformada, enfim. E todo o atendimento, apesar de muitas dificuldades e que provavelmente muitas delas ainda vão continuar, porque situação muito complexa que vem de problemas históricos de muito tempo, né? Mas, enfim, esse trabalho integrado que faz muita diferença. Não adianta a gente querer sozinho resolver, porque não vai. Nem nós, nem eles, nem ninguém. Bom, então vamos falar então o Justiça ao Jovem. O que é o Justiça ao Jovem? Muitos de vocês já conhecem, aqui o Renato, a Brigitte, o Saraiva também, a gente já teve o Márcio, né? Já tiveram mais contato com o Justiça ao Jovem. E eu acredito que muitos dos que estão participando do Justiça ao Jovem, como os juízes que vão lá fazer as visitas, não estão aqui também porque estão fazendo visitas nesse momento. Na semana que vem nós devemos terminar todas as visitas, em todos os estados do Brasil. Só está faltando aí umas 10 comarcas no interior de São Paulo. Interior litoral de São Paulo. Mas isso aí é uma semana. Pode passar. Então, rapidamente, aqui o objetivo do Justiça ao Jovem é realizar uma radiografia do sistema socioeducativo na internação de adolescentes, né? Levantar dados que possam ajudar para a elaboração de políticas públicas nessa área, alterações legislativas ou normativas e uniformização de procedimentos judiciários, buscando a melhoria do tratamento dispensado a adolescentes privados de liberdade. Bom, vocês imaginam que a gente deve ter visto pelo Brasil muita coisa, muita coisa, né? Nós visitamos todas as unidades de internação do Brasil, faltando essas aí na semana que vem, né? E todas as varas de infância e juventude que têm a atribuição de fiscalização dessas unidades. Então vimos muita coisa, vimos coisas ótimas, vimos coisas péssimas, né? Tem muita variedade, mas tem alguns problemas que são relativamente comuns, e é nesses que a gente tem focado mais agora a análise, e acreditamos que para o fim do ano a gente deva ter o resultado final já, com os dados, estatísticas. Eu já recebi até uma preliminar agora da região norte. Bastante coisa, viu? Bastante coisa. Vai ser um mundo de informação para todos nós, e acho que vão poder embasar como os relatórios parciais, que cada estado que nós visitamos a gente solta um relatório parcial. Esses relatórios parciais eles já têm sido utilizados como instrumento, né, dos atores do sistema para obter as melhorias que muitas vezes já são reivindicações antigas, né? Eu tenho ouvido assim, unidades, por exemplo, que precisavam ser fechadas já há muito tempo. É o caso do São José, né, da Ana lá, que muito tempo vinha batalhando por isso. E aí, quer dizer, eu não acho que tenha sido só isso. Tinha muita coisa já antes, já tinha ação judicial preparada e tudo, mas eu acho também, ao mesmo tempo, que o nosso relatório teve uma influência positiva. E aí ajudou aqueles que já estavam batalhando para conseguir alguma coisa, para conseguir essa coisa, que era o fechamento do São José. Desculpa, São Lucas. O São Lucas fica em São José, né? E esse é só um exemplo, mas em todos os lugares onde a gente passou tem tido isso. Onde as pessoas querem realizar, porque nós não fazemos determinações, nós fazemos recomendações, né? Nosso objetivo com esse programa não é fiscalizatório, é um objetivo de conhecer para melhorar. E nesse caminho a gente pode dar uma orientação ou outra, mas não é de cunho correcional. Nós nem somos, né? Nós estamos trabalhando enquanto presidência do Conselho Nacional de Justiça. Então nós temos uma ação completamente distinta da ação da corregedoria do CNJ, né? E, eventualmente, se a gente encontra problemas que devam ser apreciados pela corregedoria, a gente vai encaminhar para eles, mas não é a nossa função, nem o nosso objetivo, né? Então, também teve algumas situações que eu tenho visto de alguns lugares onde a gente tenha feito recomendações que aquelas pessoas a quem são destinadas as recomendações entendem que não é o caso. E, embora eu não concorde, eu também não posso forçar. Por quê? A gente tem que respeitar a autonomia,
do Tribunal de Justiça. Né? Então, e a gente tem que fazer isso, a gente faz isso. Pode passar. Então, nessas visitas, as visitas são realizadas por equipes, cada equipe é formada por um juiz, em regra, mais 2 servidores de cartório e um psicólogo e um assistente social. Às vezes, quando o trabalho de cartório é muito grande, a gente acrescenta mais um servidor de cartório, o número de unidades é muito grande em determinada localidade, a gente acrescenta mais algum profissional da área da técnica. Né? E, por exemplo, a capital de São Paulo foi um sistema bem diferente. A gente mandou 7 equipes, né, para a capital de São Paulo, ao mesmo tempo, fechou todo mundo, ficou todo mundo no mesmo hotel. Né? E aí, todos os servidores de cartório de todas essas equipes, eles trabalharam juntos no mesmo cartório, porque na capital de São Paulo, todas as execuções de medida socioeducativa, elas tramitam num único setor, que é o DEIG. Então, todos os servidores foram para aquele cartório. E os da área técnica, eles foram acompanhar os juízes quando os juízes faziam as visitas nas unidades, na Grande São Paulo. Mas o formato próprio é esse. E aí essas equipes, elas vão, e tem já uma metodologia que foi estabelecida previamente, de entrevistas, de contato, de visita, de observação da unidade, né? Preenchimento de relatórios, que cada lugar tem o seu. Então tem um modelo lá de relatório que eles preenchem para o cartório. E cada lugar que eles vão, cada cartório que eles vão, eles verificam processo por processo. Todos os processos de adolescente internado nas execuções a gente procurou ver. Eu lembro até aqui o caso de Federal, que tinha bastante processo aqui. Né? Uns 800, 500, né? Eram muitos, né? E aí a gente tinha uma expectativa que a gente não tinha avaliado bem no começo, e a gente tinha mandado 2 servidores só de cartório. Quando eles chegaram lá e viram o tamanho da pilha de processo, a gente teve que mandar mais. Né? Mas a gente trouxe mais, trouxe o apoio, né? E conseguimos limpar a pilha toda. Então, cada processo desse corresponde ao preenchimento de um questionário. Antes, esses questionários eram de papel no início. Nós começamos isso em julho de 2010. Não, julho de 2009, né? Nossa, faz tempo. É isso? Acho que sim. Foi setembro de 2009 que nós fomos lá para Florianópolis. Né? Então faz mais de ano, com certeza. E aí depois a gente evoluiu com o sistema lá de informática do CNJ para que essas informações, a equipe está lá no cartório preenchendo, eu já tenho um sistema online que já faz online. Então ele olha a informação, imediatamente ele digita no sistema e já está lá. Por isso que agora a gente já vai ter, terminando, a gente tem a expectativa de que imediatamente após terminar a gente já vai ter essas informações disponíveis para análise. E vamos começar a fazer então essa análise, porque nós não vamos divulgar os dados simplesmente os números, nós vamos querer fazer como tem sido os relatórios, embora os relatórios eles são muito mais analíticos do que outra coisa, né? Mas esse final ele vai vir com vários números e a análise. E aí vão coletar informações sobre o programa pedagógico, o plano de atuação, o plano estadual, né? O atendimento do adolescente de modo geral. 10% dos adolescentes de cada unidade eles têm sido aleatoriamente entrevistados também. E aí cada adolescente desse produz um questionário, um relatório que vai alimentando esse sistema. E várias questões sobre o atendimento, né? Desde a educação, a saúde, todos os aspectos relacionados, o vínculo familiar, o atendimento psicossocial, a parte de profissionalização, tudo isso é visto e analisado. Se tem, se não tem, se funciona. Né? Em muitos lugares a gente chega e pergunta como é que é tem alguma atividade profissionalizante? Temos, olha aqui esse cisne maravilhoso. Né? Então, atividades lúdicas que são confundidas com profissionalizantes, em compensação, chegam em outros lugares, tem informática, tem mecânica, tem marcenaria. Então, a gente olha para separar o que é o joio do trigo também, né? Porque é muito ruim, eu acho, essa generalização
que muito se faz, especialmente na imprensa, na mídia, dizer, olha, o sistema socioeducativo não tem jeito, é uma porcaria, assim como o prisional também, não adianta, isso nunca vai funcionar, né? Quando não é verdade. E isso é ruim porque desestimula aqueles que estão fazendo um bom trabalho. Tem muitas pessoas fazendo um bom trabalho, tem muitos gestores plenamente engajados e realmente dedicados para conseguir realizar um bom trabalho, vinculados mesmo, interessados, né? E essas pessoas, quando a coisa é colocada como se nada funciona, nem pode funcionar e é impossível que funcione, que estímulo que essas pessoas vão ter, né? É preciso valorizar aqueles que estão realizando um bom trabalho, para que eles possam ter meios, né? Porque se eles não são valorizados, não são reconhecidos, e o trabalho que eles fazem, o resultado, que é real,